This is for the record. Nita and 4 of my grandchildren are burnt and shot up. Em 4 de novembro de 2019, 3 SUVs, transportando membros da família LeBaron, deixaram uma pequena cidade em Sonora, México. Mal sabiam eles nunca chegariam ao seu destino, pois homens armados do cartel La Línea os emboscaram em um ataque brutal para enviar uma mensagem assustadora. Estes são métodos de extorsão de cartel que são piores que a morte. Come after us and we'll hang bodies up at noon in town as a warning, as a demonstration of who is in charge here. 16 de dezembro de 2009 foi o dia em que tudo desmoronou para um dos chefes do tráfico mais perigosos do México, Arturo Beltrán Leiva. Após anos rastreando, a Marinha Mexicana finalmente o encontrou escondido em um apartamento luxuoso. Quando as forças especiais invadiram o local, um tiroteio massivo começou, já que Arturo se recusou a render. Ele revidou ferozmente com granadas e balas, mas no final foi morto. Um dos bravos soldados que perderam a vida naquela missão foi Melquisedete Ângulo Córdova. Ele foi celebrado como herói e enterrado com honras militares apenas 5 dias depois. Sua morte foi trágica, mas o que veio a seguir foi pior do que qualquer um poderia imaginar. O cartel tinha um padrão. Eles não iam apenas atrás de seus inimigos, eles iam atrás de suas famílias também. Arturo Leiva aprendeu essa tática brutal enquanto trabalhava com outro poderoso chefão das drogas, Joaquín El Chapo Guzmán. Veja bem, Arturo e seus irmãos trabalharam de perto com El Chapo e ajudaram a expandir o cartel de Sinaloa. Mas essa aliança não durou muito. Em 2008, o irmão de Arturo, Alfredo, foi preso. Arturo acreditava que El Chapo o havia armado. Então ele rompeu e formou seu próprio cartel. A partir daquele momento, Arturo tornou sua missão mostrar ao mundo que ele era o chefe supremo. Ele se autodenominava El Jefe de Jefes, que significa o chefe dos chefes, e lançou uma onda de violência por todo o México. Seu cartel controlava rotas de drogas, contrabandeava armas, lavava dinheiro e assassinava qualquer um que ficasse em seu caminho. As comunidades viviam com medo. A polícia era comprada ou morta. O governo lutava para revidar. E os cartéis se tornavam mais poderosos e mais violentos. Naquela mesma noite, enquanto a família de Melquisedete lamentava sua perda, homens armados do cartel invadiram sua casa. Eles mataram sua mãe, irmão, irmã e tia a sangue frio. His family became an example of the ruthless, savage ways of Mexican gangs. At least a dozen hitmen executed Cordova's mother, brother, sister, and aunt, storming into their home, spraying their living room and bedroom with bullets. Foi uma vingança do cartel, um ato de pura crueldade destinado a enviar uma mensagem: mexa conosco e sua família inteira paga. Em 1978, Héctor Luis Palma Salazar, conhecido nas ruas como El Güero Palma, foi preso nos Estados Unidos. Enquanto ele estava atrás das grades, longe de sua casa no México, o cartel de Tijuana agiu. Palma começou sua carreira criminosa nos anos 1970, subindo no perigoso mundo do contrabando de drogas. Ele era inteligente, implacável e tinha a confiança dos chefões, mas o que o quebrou não foi um rival com uma arma, foi a traição das pessoas que ele mais amava. Sua esposa, Guadalupe Leila Serrano, e seu amigo de confiança, Rafael Clavel, viraram-se contra ele. Clavel seduziu a esposa de Palma enquanto ele estava na prisão. Leila, acostumada ao estilo de vida luxuoso, seguiu Clavel e até levou os 2 filhos pequenos de Palma com ela. Ela também ajudou Clavel a roubar $7 milhões da fortuna escondida de Palma, mas Clavel estava trabalhando com o cartel de Tijuana e eles tinham um objetivo cruel: destruir completamente a vida de Palma. Clavel assassinou Leila, cortando sua cabeça, colocando-a em um recipiente com gelo e enviando-a diretamente para Palma na prisão, dentro de uma caixa. Mas essa nem foi a pior parte. Clavel então pegou os 2 filhos de Palma e os jogou de uma ponte para a morte. Foi pura maldade. É assim que os cartéis operam quando querem dar um recado. Eles não apenas matam, eles fazem de seus inimigos um exemplo para que ninguém mais se atreva a revidar. This is for the record. Nita and 4 of my grandchildren are burnt and shot up.
4 de novembro de 2019 foi outro dia chocante na guerra às drogas no México. No início daquela manhã, 3 SUVs deixaram uma pequena cidade no estado de Sonora. Dentro estavam membros das famílias LeBaron, Langford e Miller, mormons americano-mexicanos a caminho de um casamento. Mas eles nunca chegaram. Homens armados do cartel La Línea abriram fogo, pensando que as famílias eram inimigas ou simplesmente querendo enviar um aviso. O primeiro SUV foi atingido por balas e explodiu em chamas. Ronita Miller LeBaron e seus 4 filhos, incluindo gêmeos, foram queimados vivos lá dentro. O segundo SUV também foi atacado. Dawna Langford e 2 de seus filhos foram mortos. Alguns de seus outros filhos sobreviveram se escondendo nos arbustos. No terceiro SUV, Christina Langford Johnson saiu com as mãos para o alto, implorando aos atiradores que parassem. Eles atiraram nela, mas sua filha bebê sobreviveu. No total, 9 pessoas foram mortas naquele dia, 3 mães e 6 crianças. Os sobreviventes, muitos deles feridos e aterrorizados, conseguiram escapar e obter ajuda. O ataque não foi aleatório. A família LeBaron já havia se manifestado contra a violência do cartel antes, e isso foi uma punição. No entanto, para entender melhor isso, temos que voltar a 2008. Y fue detenido en Galeana, Chihuahua, uno de los asesinos del líder mormón Benjamín Franklin LeBaron y de su cuñado Carlos Whitman. Fueron asesinados el 7 de julio cerca de la capital del... Naquele ano, um membro da família LeBaron foi sequestrado pelo cartel e um resgate de 4 milhões de dólares foi exigido. A família LeBaron era rica e tinha bons contatos, então o governo interveio e o rapaz foi libertado sem que nenhum resgate fosse pago. Enquanto todos estavam felizes por isso ter acabado, Benjamin Franklin LeBaron, o tio do rapaz sequestrado, estava furioso e decidiu que iria confrontar os cartéis que operavam na região de Chihuahua. Isso incluía o temido cartel de Sinaloa e o cartel de Juárez. Todas essas atividades chamaram a atenção de José Elriquim Escarreda, que era um membro de alto escalão do cartel de Ciudad Juárez. E como você pode imaginar, isso não ia ser ignorado. Em 7 de julho de 2009, alguns SUVs chegaram à residência de Benjamin LeBaron e 15 homens, cada um armado com uma pistola, saíram dos veículos e exigiram que Benjamin saísse de sua casa. Testemunhas oculares revelaram que esses homens invadiram a casa, espancaram a família e até agrediram a senhora LeBaron. Havia muitos gritos e comoção vindos da casa, mas as pessoas estavam com muito medo para ajudar. No entanto, Carlos Whitman, que era parente por afinidade dos LeBaron e morava ao lado, não pôde ignorar o pedido de ajuda de seu parente e correu para a residência de Benjamin para ajudar. Infelizmente, sua ação apenas o colocou em apuros. Carlos e Benjamin foram capturados e levados para um local, a 2 horas de carro fora da cidade. Ambos os homens foram então espancados e baleados no estilo de execução na beira da estrada, onde seus corpos seriam descobertos horas depois. Em resposta, a polícia fez operações contra gangues na área e prendeu vários membros do cartel suspeitos de envolvimento no sequestro e assassinato de Benjamin e Carlos. Alguns meses depois, o chefe do cartel, José Elriquim Escarreda, também foi detido. Foi esse incidente que os tornou alvo de extorsão do cartel e, eventualmente, da emboscada mortal. Em 2 de setembro de 2008, logo após a meia-noite, algo aterrorizante aconteceu na cidade de Culiacán, México. 2 jovens, ambos vestindo camisas brancas, caminharam até o escritório principal do El Debate, o maior jornal do estado de Sinaloa. Sem hesitar, eles jogaram 2 granadas no prédio e fugiram para a boa escuridão. As explosões estilhaçaram janelas e deixaram o escritório danificado, embora, felizmente, ninguém tenha se ferido. Soldados chegaram rapidamente para isolar a área, mas o medo já havia se instalado. Isso não foi apenas um ato de vandalismo, foi uma má ameaça destinada a silenciar a imprensa. Os cartéis de drogas de Sinaloa, conhecidos por seu poder, riqueza e violência, estavam mais uma vez usando o medo para controlar o que as pessoas podiam ou não dizer. Por anos, o El Debate foi um dos poucos jornais corajosos o suficiente para reportar sobre os cartéis. Culiacán, afinal, é o coração do tráfico de drogas do México. É o berço
de alguns dos chefões do tráfico mais perigosos do país. Cobrir o crime nesta região é como andar por um campo minado. E agora, até o El Debate, com todo o seu alcance e reputação, foi forçado a recuar. Logo após o ataque, o jornal parou completamente de reportar sobre as atividades do cartel. Infelizmente, esta não é uma história nova no México. Jornalistas que escrevem sobre o crime organizado são atacados, ameaçados e mortos. Em maio de 2007, o jornal Câmbio, em Sonora, fechou após ataques com granadas e ameaças repetidas. Seu editor disse que o governo falhou em proteger seus 250 funcionários. Naquele mesmo ano, no estado de Oaxaca, repórteres do El Imparcial del Istmo pediram demissão, depois que 3 de seus colegas de trabalho foram assassinados. Eles estavam simplesmente com muito medo para continuar. Em 2006, homens com fuzis e granadas invadiram os escritórios do El Mañana, paralisando um jornalista na cidade de Nuevo Laredo. Logo depois, aquele jornal parou completamente de investigar o tráfico de drogas. Esta é a dura realidade. Os cartéis do México não estão apenas contrabandeando drogas. Eles também estão silenciando a verdade. A mensagem deles é simples. Se um jornalista tentar expô-los, haverá consequências. Em abril de 2021, em Nashville, Tennessee, Denis Sanabria estava trabalhando em um serviço de carpintaria com a serra na mão quando seu telefone tocou. O número na tela era do México e o que se seguiu mudaria sua vida para sempre. Do outro lado da linha, um homem rapidamente lhe disse que seu irmão David e sua sobrinha Ximena estavam sendo mantidos reféns. Os sequestradores, membros do cartel do Golfo, exigiram $7.500 nos próximos 8 dias, se Denis quisesse vê-los vivos. Eles estavam em um armazém, mantidos em cativeiro, em uma área de fronteira controlada pelo cartel. Se Denis não pagasse, eles não sairiam vivos. Seus telefones foram tomados e forçados a contar aos sequestradores sobre qualquer pessoa os Estados Unidos que pudesse pagar por sua libertação. Eles ficaram presos por 2 dias antes de serem transferidos para um acampamento no deserto, onde tendas foram montadas para esconder o local do cativeiro. Lá, eles e outros migrantes foram tratados horrivelmente. Recebiam comida mal suficiente, apenas arroz, feijão e um pequeno copo de água uma vez por dia. David, vendo o quão faminta sua filha estava, deu a ela sua comida, enquanto ele passava fome. Quando Denis ouviu a ligação pela primeira vez, ficou atordoado. Por uma semana, ele não conseguiu contatar seu irmão, e o contrabandista que deveria ajudá-los havia desaparecido. 2 horas depois, David ligou novamente, implorando para Denis encontrar o dinheiro. Mas cada vez que Denis dizia que não podia pagar, David sofria mais. Os sequestradores o espancavam muito, e a pequena Ximena chorava ao ver seu pai sangrando. Com o passar dos dias, os sequestradores ficavam mais impacientes. Quando o prazo para o resgate chegou, eles mataram os migrantes que não haviam pago. David revelou mais tarde que eles foram cortados em pedaços com facões. Tudo o que ele podia fazer era cobrir os olhos e ouvidos de sua filha, tentando protegê-la dos horrores ao redor. Então, os cativos sobreviventes foram forçados a comer os corpos daqueles que haviam sido mortos, um ato inimaginável de crueldade destinado a encobrir as evidências do que estava acontecendo. O pesadelo não terminou aí. À noite, os sequestradores realizavam rituais estranhos e aterrorizantes, ajoelhando-se e rezando para imagens da morte, pedindo poder a espíritos sombrios. Estava claro que esses homens não eram apenas criminosos, eles haviam criado um mundo de medo e loucura. Desesperado, Denis pegou o dinheiro emprestado com colegas de trabalho, amigos e familiares. Ele conseguiu arrecadar $4.000, mas não foi suficiente. Os sequestradores exigiram o valor total. David, agora espancado e ferido, falou com Denis novamente, dizendo: "Se você não pode fazer isso, apenas me deixe aqui. Deixe que me despedacem." Era a última coisa que Denis queria ouvir. O doloroso adeus que ele temia ser o fim de seu irmão. Sem opções, a família de Denis vendeu carros, esgotou suas economias e implorou por dinheiro a qualquer um que ajudasse. Eles fizeram tudo o que podiam, mas ainda não era suficiente. Denis já havia gasto todo o seu dinheiro pagando o contrabandista que prometera trazer David e Ximena em segurança. No final,
Dennis não teve escolha, a não ser começar a pedir dinheiro nas ruas de Nashville. Ele também preparou cartazes explicando sua situação e seu irmão sequestrado. Ele então colocou várias latas de plástico para coletar dinheiro e, em uma semana, arrecadou os $3.500 adicionais de que precisava para libertar seu irmão e sua sobrinha. Eventualmente, David e Ximena foram libertados após o pagamento do resgate de $7.500, mas teriam que viver o resto de suas vidas com o trauma dessa experiência horrível. Em setembro de 2014, 43 estudantes universitários desapareceram em Guerrero, um estado no sul do México. Eles foram vistos pela última vez entrando em ônibus na cidade de Iguala. O governo mexicano alega que um cartel de drogas, com a ajuda da polícia local, matou os estudantes e queimou seus corpos em um lixão. Mas até hoje, muito mistério ainda cerca o desaparecimento deles. Segundo o governo, esses jovens estavam envolvidos em um grupo radical que exigia mudanças e por isso foram alvo. No entanto, muitos grupos de direitos humanos e especialistas estão questionando essa história. Eles apontaram grandes problemas com as evidências e especularam que o governo poderia ter atrapalhado a investigação intencionalmente. Desde o início, o caso esteve cheio de erros e inconsistências. A ideia de que os corpos foram completamente queimados no lixão não faz sentido, já que especialistas argumentam que as temperaturas necessárias para destruir restos humanos nunca teriam sido alcançadas lá. Essas dúvidas só aumentaram com o tempo, à medida que mais pessoas próximas ao caso apontavam as falhas na investigação. A situação toda permanece um mistério e a explicação oficial é amplamente rejeitada. Recentemente, um cientista forense, renomado e especialista em fogo, conduziu experimentos sobre o caso. Suas descobertas são claras. A história do governo não se sustenta. As temperaturas necessárias para queimar os corpos dos estudantes, conforme alegado pelas autoridades, simplesmente não eram possíveis no local. Esta descoberta contradiz diretamente a explicação do governo, revelando uma dura realidade sobre o vasto controle que os cartéis têm no México. Além disso, também expõe que os cartéis não estão envolvidos apenas no tráfico de drogas. Eles também praticam extorsão, ameaças e violência contra pessoas inocentes, muitas vezes agindo sem medo de serem presos. O desaparecimento dos 43 estudantes é apenas um exemplo do horror que esses grupos criminosos causam. Os cartéis, muitas vezes trabalhando com policiais corruptos, têm um controle firme sobre muitas partes do México. Para as famílias dos estudantes desaparecidos, este caso é mais do que apenas uma tragédia. É um símbolo de como o sistema está quebrado e de como é difícil obter justiça em um sistema influenciado pelos cartéis. Em dezembro de 2023, no estado de Michoacán, México, as coisas tomaram um rumo assustador para pior. Um cartel local montou sua própria rede de Wi-Fi usando antenas improvisadas e exigia que as pessoas pagassem para usá-la ou sofreriam as consequências. A mensagem do cartel era clara: pague ou morra. Esta era a estratégia mais recente em seu esforço contínuo para controlar não apenas o tráfico de drogas, mas também outras partes da vida cotidiana. O cartel, conhecido como Los Viagras, instalou essas narcoantenas em várias cidades de Michoacán. Eles usaram equipamentos roubados para criar uma rede que cobrava dos moradores entre 400 e 500 pesos por mês, o que dá cerca de 25 a 30 dólares. Isso era muito para pessoas que já passavam por dificuldades, mas o preço não era apenas dinheiro. O cartel ameaçou matar qualquer um que se recusasse a pagar. Embora nenhuma morte tenha sido relatada ainda, o medo da violência pairava sobre toda a comunidade. As pessoas estavam presas em uma situação cruel, onde pagar era sua única opção de sobrevivência. Com mais de 5.000 pessoas afetadas, isso havia se tornado uma grande fonte de renda para o cartel. Estimava-se que o grupo arrecadava cerca de 150 mil pesos por mês apenas com esse esquema. O poder que detinham sobre essas comunidades era impressionante, pois usavam a internet, algo tão básico no mundo de hoje, como ferramenta para controlar a vida das pessoas. As autoridades mexicanas apreenderam recentemente o equipamento usado para as antenas, muito dele ostentando o logotipo da Telmex,
uma das maiores provedoras de internet do México. O cartel havia roubado esse equipamento, transformando-o em sua própria operação. Eles prenderam apenas uma pessoa até agora, e o escopo total do controle do cartel ainda estava sendo revelado. Esta não foi a primeira vez que cartéis usaram a violência para extorquir dinheiro das pessoas, mas o uso de algo como a internet mostrou até onde eles estavam dispostos a ir. And I just decided. It was a very hard decision for me, really painful. I have to leave my country. Em 9 de dezembro de 2019, a vida de Anabel Hernandes mudou para sempre. Esse foi o dia em que homens armados invadiram sua casa, embora ela tivesse seguranças do lado de fora. Felizmente, ela e seus filhos não estavam lá, mas a mensagem era clara: ninguém está seguro no México quando cartéis de drogas poderosos querem você silenciado. Anabel Hernandes é uma jornalista que passou mais de uma década investigando a corrupção e expondo o poder brutal dos cartéis do México, e ela sabe o risco que corre todos os dias. Em 2008, Hernandes começou a investigar a corrupção profundamente enraizada na Polícia Federal do México. 2 anos depois, ela se viu alvo de um assassinato encomendado por alguém com alta autoridade no governo do país. As ameaças não eram apenas palavras, eram reais e só se tornaram mais intensas com o tempo. Agora, mais de uma década depois, ela vive sob proteção constante, com guarda-costas vigiando 24 horas por dia. Mas, mesmo isso, não pode parar o medo implacável que a segue. Enquanto Hernandes está constantemente fugindo do cartel e sempre olhando por cima do ombro com medo do perigo, ela é, na verdade, uma das jornalistas de sorte no México. Outros que se encontraram nesta posição não tiveram tanta sorte. Desde 2000, mais de 150 jornalistas foram assassinados no México. Muitos deles foram torturados, mutilados ou simplesmente desapareceram sem deixar vestígios. Veja o caso de Regina Martínez Pérez, uma respeitada correspondente da Proceso, uma revista investigativa nacional. Em abril de 2012, ela foi encontrada espancada e estrangulada em sua casa em Veracruz, uma região notoriamente perigosa para jornalistas. Regina era conhecida por suas reportagens contundentes sobre corrupção política e tráfico de drogas. As narrativas oficiais descreveram o caso como um roubo. No entanto, seus colegas sabiam a verdade. Foi uma execução e a mensagem era clara, mas sua história dificilmente é isolada. Em 2020, Julio Valdívia, repórter do El Mundo, foi encontrado decapitado e jogado perto de trilhos de trem no mesmo estado de Veracruz. Ele cobria o crime em áreas rurais, o que é uma ofensa imperdoável em território dominado por cartéis. Seu corpo apresentava sinais de tortura, um aviso grotesco deixado à vista de todos. A crueldade de tais assassinatos é projetada não apenas para punir, mas para aterrorizar. O que torna isso ainda mais horrível é o quão abertas as ameaças costumam ser. Jornalistas como Miroslava Breach, do La Jornada, receberam inúmeras ameaças de morte antes de ser baleada 8 vezes em frente à sua casa em Chihuahua em 2017. Miroslava havia reportado extensivamente sobre laços políticos com o crime organizado. Seus assassinos foram posteriormente ligados a um cartel conhecido como Los Salazar, um grupo afiliado a Sinaloa. Suas últimas reportagens nomearam candidatos apoiados pelo cartel nas eleições regionais. Ela foi silenciada pouco antes da votação. E há aqueles que simplesmente desaparecem. Sérgio Gomes, correspondente do La Opinión de Michoacán, foi sequestrado em 2007 ao sair de um show. No dia seguinte, seu corpo foi encontrado com sinais de tortura e estrangulamento. Sua cobertura do crime organizado provavelmente selou seu destino. Em alguns casos, redações inteiras são silenciadas, não por ordens judiciais, mas por granadas lançadas através das janelas de seus escritórios. Em abril de 2025, um evento terrível abalou o povo de Puebla. Um vídeo começou a se espalhar pelas redes sociais, mostrando membros de um grupo perigoso, Operativa Barredora, que faz parte do infame Cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, assumindo a responsabilidade pelo desaparecimento e assassinato brutal de 6 jovens.
Os corpos desses homens foram encontrados no município de Cuautlancingo, com 5 deles jogados em uma área conhecida da cidade de Puebla, e o 6º corpo embrulhado em plástico. Este ato chocante deixou tanto o público quanto as autoridades incrédulos. O vídeo, que se tornou viral, mostra 5 homens armados, vestindo trajes de estilo militar e escondendo os rostos, parados em frente a 6 jovens ajoelhados, vendados e aterrorizados. Esses homens armados forçam as jovens vítimas a se apresentarem e confessarem vários crimes, como roubo de motocicletas, assalto a casas e até tráfico de drogas. Os homens falam calmamente, mas o medo nos olhos das jovens vítimas é difícil de ignorar. Os assassinos, que afirmam ser membros da Operativa Barredora, dizem que alvejam apenas criminosos e que suas ações têm como objetivo limpar a área de pessoas más. No entanto, a história deles não se sustenta quando se vê a maneira como trataram esses jovens. Embora os homens no vídeo afirmem que não matam inocentes, suas ações dizem o contrário. Os jovens assassinados não eram criminosos perigosos, mas sim vítimas de um cartel que faz justiça com as próprias mãos. Após a descoberta dos corpos, as autoridades confirmaram que pelo menos 3 das 6 vítimas haviam sido dadas como desaparecidas por suas famílias. O que torna isso tão horrível não é apenas o assassinato brutal, mas o fato de que esses jovens foram humilhados e rotulados como criminosos. Isso torna a morte deles ainda mais triste. É ainda mais aterrorizante quando se considera o poder que o cartel tem na região. O CJNG é um dos grupos criminosos mais poderosos do México e seus membros agem como se estivessem acima da lei. Eles afirmam estar limpando as ruas, mas na realidade estão apenas explorando os pobres e vulneráveis para expandir seu controle. As famílias das vítimas agora têm que enfrentar não apenas o luto pela perda de seus entes queridos, mas também a dura realidade de que talvez nunca obtenham justiça. Apesar de uma operação policial ter sido lançada na área ligada aos assassinatos, ainda não há respostas claras. O povo de Puebla fica se perguntando o quão profunda é a influência do cartel e por quanto tempo mais essa violência continuará. Pensé que pues ya me iba a morir ahí, fue lo que pensaba pues. Aparte por la comida, yo vi morir como unos... Em março de 2023, nas fronteiras de Jalisco e Michoacán, surgiram relatos de membros do CJNG recrutando à força jovens e menores sob ameaça de violência. As vítimas são coagidas a participar de encontros violentos contra grupos rivais e forças da lei. Em um dos ataques mais recentes, dezenas de trabalhadores foram sequestrados na cidade de Las Pilas, localizada em Santa Maria del Oro, Jalisco. As vítimas, muitas das quais voltavam do trabalho em uma estufa, foram emboscadas por 2 caminhões com eixos duplos. Os homens nos caminhões ordenaram que os trabalhadores saíssem de seus veículos, os vendaram e amarraram, e então os levaram em uma jornada angustiante que durou um dia inteiro. Eventualmente, as vítimas foram transportadas para um campo de treinamento do CJNG, onde foram mantidas em cativeiro por vários dias. Mais tarde, foram levados para uma pequena escola, onde um membro do cartel, identificado como El Galo, se apresentou e fez ameaças contra suas famílias caso tentassem escapar. No 3º dia de cativeiro, os indivíduos sequestrados receberam coletes à prova de balas e fuzis de assalto, incluindo AK-40 e setes. Eles foram então levados para uma área remota nas montanhas e forçados a participar de um violento tiroteio. Durante todo o calvário, as vítimas foram privadas de necessidades básicas como comida e água. O grupo, composto principalmente por indivíduos de áreas rurais, incluía adolescentes. Apesar da promessa do cartel de um pagamento semanal de 4.000 pesos, as vítimas foram forçadas a usar um uniforme semelhante ao de soldado e submetidas a condições horríveis. Uma das vítimas, um jovem que Jaboavo ia trabalhado como paramédico em sua cidade natal, aproveitou uma oportunidade para escapar quando os membros do cartel se distraíram durante o tiroteio. Ele conseguiu fugir por uma ravina e vagou até se perder. Desesperado para garantir a segurança de sua família, ele apelou às autoridades, exigindo que sua família fosse libertada das ameaças do cartel.
Em janeiro de 2023, um vendedor de tacos bem conhecido na cidade de Caborca, em Sonora, por vender comida na Plaza de Armas, foi atacado em plena luz do dia. Um grupo de membros do cartel parou seu carro, o arrastou para fora e o espancou ali mesmo na rua por sua recusa em pagar o dinheiro da extorsão que os criminosos da área exigiam dos vendedores locais. Isso não foi escondido, aconteceu abertamente para todos verem. Os criminosos queriam enviar uma mensagem: se você não pagar, você sofre. Esses cartéis não ameaçam mais as pessoas silenciosamente, eles as transformam em exemplos, usando a violência como um aviso para os outros. A parte mais perturbadora foi que as autoridades não disseram nada. Não houve prisão, nem resposta oficial, nem proteção oferecida a vendedores como este homem. O silêncio diz muito, mostra o quanto de poder esses grupos criminosos ganharam e o quão impotentes muitas pessoas se sentem em troca. Em outubro de 2023, um vídeo perturbador começou a circular do conturbado estado de Guerrero, México. Mostrava algo verdadeiramente desolador. Um menino chamado Ángel Barrera Milán, descalço, com as mãos amarradas, sentado entre um grupo de comerciantes locais sequestrados. Essas pessoas haviam sido levadas no início daquele mês enquanto viajavam entre as cidades de Chilapa e Quetzaltenango. Elas estavam sendo mantidas por um dos grupos criminosos mais temidos de Guerrero, Los Ardillos. No vídeo, Ángel está claramente assustado. Ele é forçado a falar, a dizer coisas que parecem inventadas, provavelmente escritas para ele por seus captores. Ele afirma que trabalha para uma gangue rival, Los Lacos, e até menciona que seu irmão é um comandante. Ele fala sobre ser enviado para espionar pessoas e casas, coletar informações e vigiar a Guarda Nacional. Mas isso não é sobre a verdade, é sobre medo. A mensagem que Los Ardillos está enviando é simples: nós estamos no comando e ninguém está seguro, nem mesmo as crianças. Esta é a realidade aterrorizante da vida em partes de Guerrero hoje. Cartéis como Los Ardillos não lutam apenas entre si pelo poder. Eles governam cidades através do medo, violência e controle. Eles sequestram pessoas não apenas por dinheiro, mas para dar um recado. Eles usam vídeos como este para assustar a todos, desde gangues rivais até famílias locais, lojistas e agricultores, que em suas mãos até um menino se torna uma ferramenta para enviar um aviso brutal. Por trás deste ato terrível existe um sistema falido. Guerrero luta há muito tempo contra a pobreza, um governo fraco e policiais corruptos. Muitas cidades, como Chilapa e Quetzaltenango, estão agora presas no meio de uma guerra mortal entre Los Ardillos e Los Lacos. Mas as vítimas reais não são essas gangues. São as pessoas que só querem viver em paz, comerciantes, crianças, famílias, constantemente presas, no medo de serem o próximo alvo. A extorsão aqui é implacável. Los Ardillos forçam os negócios locais a pagá-los apenas para manterem as portas abertas. Se alguém se recusa, desaparece. Se pagam, ainda estão em risco. Ninguém está verdadeiramente seguro. Setembro de 2006. No estado mexicano de Michoacán, em uma noite que deveria estar cheia de música e dança, algo horrível aconteceu. Cerca de 20 homens armados invadiram uma boate lotada, mas eles não estavam lá para atirar ou roubar ninguém. Eles vieram para enviar uma mensagem assustadora. No centro da pista de dança, eles jogaram 5 cabeças humanas decepadas. E assim, a boate se transformou em um pesadelo. As pessoas gritavam, congelavam de medo ou corriam para as saídas. Não foi apenas um assassinato, foi uma performance projetada para aterrorizar a todos que assistiam. Ao lado das cabeças, os agressores deixaram um bilhete escrito à mão. Afirmava que este ato não era sobre ganância ou vingança, era justiça divina. A mensagem foi assinada por um grupo que se autodenominava La Família. Segundo aí o bilhete, eles não matavam por dinheiro nem alvejavam mulheres ou inocentes. Eles alegavam que apenas os culpados morrem por suas mãos. Para eles, isso não era assassinato, era justiça, do jeito deles. Mas justiça não foi o que ninguém viu. O que se destacou foi a crueldade e a violência praticadas em público para causar o máximo de medo. Autoridades disseram mais tarde que isso, provavelmente, foi obra do cartel
Los Zetas, um grupo formado por ex-soldados de elite que se voltaram para o crime. Eles foram treinados na guerra, habilidosos com armas, e agora usavam esse treinamento para administrar rotas de drogas, cobrar dinheiro de proteção e eliminar qualquer um em seu caminho. O que tornava os Zetas especialmente temidos era sua capacidade de misturar disciplina militar com total anarquia. E, por mais chocante que tenha sido o ataque, foi apenas o mais recente em uma longa lista de atos brutais. Outubro de 2021. Algo horrível chegou ao escritório do chefe de polícia de Tijuana, uma cabeça humana, enfiada em um saco plástico preto. Junto com ela, veio um bilhete. Era do Cartel de Tijuana, avisando ao novo chefe de polícia, Rafael Vázquez, para ficar fora de seu caminho. Eles o acusaram de ajudar a operação de contrabando de seus inimigos no cartel de Sinaloa. Veja bem, Tijuana é um centro nevrálgico na rota do tráfico de drogas para os Estados Unidos e está consistentemente classificada entre as 10 cidades mais violentas do mundo. A maior parte da violência é atribuída a batalhas entre cartéis de drogas rivais que lutam pelo controle da cidade. Então, se a acusação contra o chefe de polícia era verdadeira ou não, não importava para o cartel, pois eles enviavam suas mensagens através do medo e da violência. O bilhete também prometia que Tijuana sofreria por causa das ações do chefe. Era uma ameaça clara, não apenas para ele, mas para toda a cidade. Os cartéis no México não lutam apenas entre si, eles tomam bairros inteiros, afugentam policiais honestos e dobram a lei à sua vontade. Se um policial é corrupto ou honesto, não muda nada, porque aos olhos do cartel, qualquer um que não trabalhe para eles é um alvo.